pessoal do quarto ano! Tudo jóia? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, vamos juntos! Hoje vamos conversar sobre figuras planas e vamos entender o conceito de congruência. O que será isso? Vamos aprender hoje. Você vai precisar do seu material básico para anotações, seu caderno, lápis, borracha, apontador e também uma folhinha de papel, tesoura ou régua. Joia? E enquanto você organiza já aí seu espaço e o seu material, também já pode começar os registros, a data de hoje e o conteúdo. Figuras planas, congruência. Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Já fez a abertura do caderno da aula de hoje? Bem caprichada? Então vamos lá? Relembrando, na aula passada, vocês viram com a professora Maria Tereza o conteúdo de temperatura, não é? Conheceram a história da Winnie e o inverno, uma história bem bacana, e a partir dessa história conversaram um pouquinho sobre as escalas, as medidas de temperatura. A escala Celsius, resolveram problemas relativos à diferença de temperaturas. Observem aqui na tela, ali estão sinalizadas com as setas verde e amarela, duas temperaturas, 30 graus Celsius e 10 graus Celsius. A diferença entre essas duas temperaturas equivale a 20 graus Celsius. Lembra-se do conteúdo? Foi bem bacana, né? Hoje nós vamos para geometria, figuras planas. Vamos descobrir o que significa congruência na geometria, na matemática e como nosso ponto de partida é claro, hoje tem história também. Vamos conhecer a história das três partes. Que três partes serão essas? Vamos conhecer? Olhem lá, acompanhem com a professora Lucilene. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então conhecer a história das três partes? Preparados? Então vamos começar. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas.
As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta em um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, um dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As três partes estavam gostando da vovó, que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as três partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para plantar e cuidar do jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. E aí? Gostaram da história? Legal, né? Vamos ver então o que nós vamos aprender com ela agora? Ai, que bacana essa história das três partes, não? E ela mexe com o nosso imaginário, né? E nos faz pensar também. Percebam que as três partes não queriam ficar no mesmo lugar, ser uma mesma coisa ao longo de toda a vida. Queriam ampliar os horizontes, queriam conhecer e ser, né, diferentes aí. E nós também somos assim. Não somos do mesmo tamanho, não ficamos exatamente da mesma forma a vida inteira. A gente vai se desenvolvendo, né? Então, olha só. Para essa aula, nós vamos começar a refletir junto aí com as três partes sobre a geometria. Lembra-se que em aulas anteriores nós já trabalhamos um pouco com os sólidos geométricos, não é? Eles são objetos aqui da geometria do espaço espacial, coisas que podemos pegar aqui que tem três dimensões. Eles têm comprimento, eles têm largura e têm altura. Mas hoje o conceito de congruência vai ser trabalhado com a geometria plana. Qual é a diferença entre a geometria espacial e a geometria plana? Lembram-se, olhem ali na tela, que nós fizemos na outra aula o contorno, vocês fizeram o contorno da representação de um sólido. Ali era uma caixinha de pasta de dente. Na imagem ao lado, foi feito ali o contorno de uma pirâmide. E o que acontece quando contornamos? Vamos até relembrar aqui juntos, olha só. Eu peguei esse sólido geométrico, é um prisma, as laterais são todas retangulares. Esse, em particular, com bases quadradas, chama-se paralelepípedo. E vou escolher uma das suas faces, um dos seus lados para contornar. Será esse aqui o meu escolhido. Então, vou posicioná-lo aqui no papel e tentar traçar
o contorno deste sólido geométrico para registrar no plano, no papel, qual é a forma dessa face que eu escolhi. Que figura geométrica eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um desenho aqui na parte interna do meu contorno, só para entendermos que estamos considerando toda essa figura, o contorno e a região de dentro também. Qual é a figura que eu contornei aqui? É um retângulo, não é? Essa face escolhida, ela é uma face retangular. Aqui eu tenho um retângulo mais bonitinho que o meu. Perceba que o retângulo, ele não tem comprimento, largura e altura. Ele está completamente aqui no plano, na folha. É assim que identificamos as figuras planas. Joia? Olhem lá na tela. Relembrando algumas das figuras planas que nós já conhecemos, perceba ali que nós temos um apanhado de figuras planas, várias, e você sabe que conforme suas características, elas recebem nomes diferentes. Nesta imagem, há 6 formas geométricas planas. Você consegue identificá-las? Você pode estar se perguntando, puxa, mas ali eu posso ver, tem mais do que 6 figuras geométricas planas. Sim, mas aqui elas se repetem, não é? Quais os nomes aqui? Eu quero que você me diga que consegue identificar nessa figura. Tem quadrado? Tem o retângulo que nós contornamos aqui? Um tempinho para que você observe e tente identificar quais são as 6 figuras planas que aparecem. Conseguiram achar? Conseguiram identificar as diferentes formas geométricas? Certamente. Mas e os nomes? Vamos conferir? A primeira delas, claro, certamente você identificou aí alguns quadrados. Além disso, temos o losango. Observem aqui, ó. Essa forma em azul é um losango. Essa forma em verde também. Aliás, é um losango ou é um quadrado? Qual é a diferença entre essas duas figuras? Perceba que tanto o losango quanto o quadrado têm 4 lados. E aí, o que os diferencia então? Os ângulos, eles têm 4 lados de mesma medida. Porém, os ângulos é que podem ser diferentes. No quadrado, é importante, aliás, é imprescindível que cada um dos 4 ângulos seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que faça o cantinho ali bem certinho. No losango, isso não precisa necessariamente acontecer. Ele pode ter diferentes medidas, inclusive a de 90 graus. Portanto, um quadrado acaba sendo também um tipo de losango. Mais uma forma geométrica possível encontrar na figura. O retângulo. Com certeza você observou um retângulo ali, com seus 4 ângulos retos e suas laterais, que são 2 a 2 de mesma medida. O círculo também é uma forma plana, o triângulo, o paralelogramo, e assim fechamos as 6 diferentes formas planas que apareceram ali na figura,
quantas delas você conseguiu identificar e lembrar o nome? Me conte. Vamos, a cada nova aula, nós vamos aprendendo, relembrando e nos lembrando cada vez mais de tantas informações, não é verdade? Olhem só, percebam que dessas formas geométricas, agora apareceu mais uma ali que não estava na nossa imagem anterior, não é? O trapézio. E algumas delas estão em destaque ali, né? Por que será? O que será que elas têm em comum? O quadrado, o paralelogramo, o losango, o trapézio e o retângulo. E por que o triângulo e o círculo estão de fora? Que característica que as aproxima e que diferencia do triângulo e do círculo? Se você respondeu que é o fato de terem 4 lados, você acertou. Perceba, todas essas aqui em destaque são quadriláteros, são figuras que têm 4 lados. Se tem ou não mesma medida, se tem ou não uma medida específica dos ângulos, não interessa. Se tem 4 lados, a gente pode classificá-las como quadriláteros. E aí, cada quadrilátero recebe o seu nome específico. Bom, agora, vejam, voltando para aquela mesma figura e seguindo essa mesma lógica de perceber semelhanças e diferenças. Nós vamos começar a nossa investigação aqui sobre congruência. O que os 2 triângulos têm em comum? Observe aqueles 2 triângulos ali, circulados, contornados ali na imagem, e eu digo para vocês, já com antecedência, que essas 2 figuras são congruentes. Nós vamos tentar entender o que é que significa ser congruentes, que características é necessário que tenham em comum para que sejam congruentes. O que será que eles têm? O que será que é preciso para que 2 ou mais figuras sejam congruentes? Vamos começar um trabalho investigativo aqui. Olha o nosso detetive. Já temos uma pista. Agora, vamos buscar provas, não é? Você já pode ter tido alguma ideia do que aqueles 2 triângulos tinham em comum. Vamos ver se estão no caminho certo. Para comprovar, para buscar aí mais pistas, nós vamos utilizar aquela folha de papel que você separou no início da aula. Vamos lá? Então, vamos fazendo juntos aqui. Peguem lá a sua folha, nesta posição. Preparados? Já deixa a tesoura aí separadinha do lado. E agora você vai fazer o seguinte movimento. Primeiro, eu quero encontrar exatamente a metade aqui dessa folha. Então, eu vou juntar as 2 pontinhas e vou fazer a marquinha. Só para demarcar mesmo, para eu saber onde é a metade. Façam lá junto comigo. Joia? Agora, você vai pegar esta pontinha e trazer aqui para baixo, de modo que fique exatamente alinhadinho aqui no meio. Vou fazer aqui e novamente demarcar. Ok? Pegou a pontinha do lado e desceu, trazendo ela até a metade da folha. O mesmo nós faremos com a outra parte. Essa outra pontinha de cima também virá até a metade. Vamos demarcar? Parece tá lembrando o formato de uma casinha, não? Será que são as 3 partes? Vamos ver. Olha lá. Veja na tela como é que deve estar já a sua folha. Então, pegamos a folha retangular, identificamos onde fica a metade e trouxemos as 2 pontinhas até a metade. E agora? Agora é hora de usarmos a tesoura. Vejam que sobrou uma partezinha aqui embaixo. Nós vamos cortar essa partezinha fora. Eu vou até marcá-la para que fique mais fácil fazer esse recorte. Vamos lá? Então, já vou tirar essa partezinha, mas não é para jogar fora. Ela vai ficar do lado aguardando.
Pega uma tesourinha sem ponta. Se precisar de ajuda, pode pedir para um adulto. Olha lá. Prontinho. E agora estamos aqui com duas partes, veja. A minha folhinha em formato aqui de telhadinho e essa outra parte retangular. E o que mais? Vejam lá na tela. Agora, nós vamos recortar, pegar essa parte maior que tem o formato de telhadinho e recortar fora aqui, olha, essas duas abinhas. Vamos lá? Então, a primeira aba sendo cortada. Ok, obtivemos aqui um triângulo. Faremos o mesmo com essa outra parte. Corta também. Com bastante cuidado. Joia! Olha, eu tenho aqui um triângulo maior, uma parte que tem a forma de um retângulo e outras duas partes que formam triângulos, mas um pouco menores. Vejam ali na tela. Você também conseguiu essas quatro partes, essas quatro formas geométricas aí? Sim? Então vamos lá. Mais uma informação. Duas dessas formas são congruentes. Temos aqui quatro formas geométricas e duas delas já temos essa informação, são congruentes. O que será que significa ser congruente? Tem alguma característica que as aproxima? Qual será? Vamos começar a comparar? Peguem lá o seu triângulo maior e o seu retângulo. E vamos manipular essas duas formas. Vamos sobrepor por um em cima do outro. Vamos tentar analisar que característica, o que eles poderiam ter em comum. Fora a cor, não é? Olha lá. Bem, as formas são completamente diferentes. As medidas, embora não estejamos com régua aqui, bem, parece que tem uma medida aqui que é compatível, que é a mesma. Veja só, esse lado do triângulo, ele corresponde à lateral maior do retângulo, né? Mas é só essa característica. No resto, eles são bem diferentes, não é? Vamos comparar outras duas figuras. Quem sabe o retângulo com esse outro triângulo menor. Bem, da mesma forma que vimos na comparação anterior, o formato é completamente diferente. E agora, nem mesmo uma única medida coincide também. Não são esses. E se comparássemos o triângulo grande com esse triângulo pequeno? Será que eles têm algo em comum? Bom, a forma é a mesma, não é? E o que diferencia? É o tamanho. Esse aqui é menor. As medidas aqui dos lados não são as mesmas que no triângulo maior. Eles têm a mesma forma. Isso os aproxima. Continuando nossa investigação. Comparando agora as últimas duas peças, os dois triângulos menores, claro, eles têm a mesma forma. Mas além disso, tem mais uma coincidência. Coloque um sobre o outro e você verá que eles se sobrepõem exatamente sem sobrar nada aqui em cada uma das laterais. O que significa que eles têm, além do mesmo formato, a mesma medida. Seus lados têm a mesma medida de comprimento. São os mais parecidos daqui. O meu palpite é que esses sejam os triângulos, as formas congruentes. E o seu? Vamos ver? Mesmo formato e lados de mesma medida. Figuras congruentes, é isso aí. A nossa dedução estava correta. Então, figuras congruentes são aquelas que têm o mesmo formato e os lados de mesma medida. Não importa a cor, não importa nem mesmo a posição, porque percebam que eu posso mudar a posição. Mas se a medida e o formato são os mesmos, dizemos que são congruentes. Joia? Então você já vai começar a colocar essas informações aí no seu caderno. Pode colocar lá. Figuras planas congruentes, mesmo formato, e lados de mesma medida, e
podem representar com os dois triângulos ali. E figuras planas não congruentes, um triângulo e um retângulo seriam um bom exemplo. Joia? Registra lá no caderno. Bastante capricho e já voltamos. Prontinhos? Registrado lá no caderno a diferença de figuras planas congruentes e figuras não congruentes? Então, vamos continuar. Tempos depois dessa aventura, a casa, que continuou tendo vontade de ser outras coisas, se dividiu agora em seis partes. Olha só, eu tenho aqui as 6 partes em que a casa foi dividida. Um quadrado, um retângulo, outros 2 retângulos e 2 triângulos, totalizando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Quais será que serão as partes congruentes? Então, com base nessa nossa descoberta, nesse conceito aqui que identificamos juntos, vamos tentar identificar quais são as partes congruentes. Será que o quadrado é congruente a alguma dessas outras figuras? Lembre-se, para ser congruente, mesmo formato e lados de mesma medida. Não tem nenhum outro quadrado aqui. Então, não vão ter o mesmo formato. O quadrado certamente não faz parte aí. Agora, dos retângulos, percebam que os 3 retângulos têm o mesmo formato. A medida, me parece, também será a mesma, pelo menos de olho. Não temos aqui uma régua para confirmar. Se tivéssemos,
podíamos medir para cada um deles comprimento e largura e identificar se essas medidas são iguais. Se sim, teríamos a certeza de que são figuras congruentes. E os triângulos, será que eles têm o mesmo formato? Será que os lados têm a mesma medida? Vejam só como a gente pode ter essa confirmação. Então, olhem só, vamos conferir se são ou não são congruentes. Aqui nós desconfiamos dos retângulos e dos triângulos, não é? Porque eles têm a mesma forma, os retângulos entre si e os triângulos entre si. Agora, ficamos com alguma dúvida em relação às medidas dos lados, que devem ser iguais também, caso as figuras sejam congruentes. Vamos usar como referência uma malha quadriculada. Assim, a gente pode ver quantas unidades de comprimento representam cada uma dessas medidas. Olha só. Começamos aqui com o retângulo azul. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, 8 unidades de comprimento aqui nessa dimensão, nessa lateral do retângulo. E na outra, na de baixo, vamos contar? 1, 2, 3 unidades de comprimento aqui na parte de baixo. Portanto, 8 por 3 são as medidas desse retângulo azul. Vamos olhar o retângulo laranja? Na lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de comprimento também. Então, vamos ver na parte de baixo? 1, 2, 3 unidades de comprimento. De fato, eles não só têm a mesma forma, têm também os lados com a mesma medida. São congruentes. E será que o retângulo marrom também é? Vamos ver? Na lateral vertical aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. E na largura nós temos 2 quadradinhos inteiros, 2 unidades de comprimento inteiras, meio quadradinho para a esquerda, meio quadradinho para a direita. Opa, meio quadradinho mais meio quadradinho dá um quadradinho inteiro, não é verdade? Então, a largura aqui desse retângulo também tem 3 unidades de comprimento. São congruentes, portanto. Olha lá na tela. Muito bem. E quanto aos triângulos, vamos acompanhar? Temos 2 triângulos, o verde e um azul. Será que os seus lados têm a mesma medida? Olha lá. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento, 5 quadradinhos inteiros e mais meio, 5 quadradinhos e meio. E no retângulo, no triângulo azul, olha lá, de lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento inteiras e mais meia, 5 e meio. Joia? Então é a mesma medida. E será que a altura desses 2 triângulos também é a mesma? Vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mesmo, afinal, é a mesma altura do retângulo. É a altura 8, tanto nesse lado, no triângulo verde, quanto naquele lado, no triângulo azul. Portanto, não só tem a mesma forma, tem também as mesmas medidas, são congruentes também. Olha lá. Os 2 triângulos são congruentes. Joia? Então, vamos para mais uma proposta. Outros problemas com figuras planas. Observe os triângulos equiláteros representados na malha quadriculada e descubra qual deles não é congruente. Agora buscamos aquele que não é. Todos os outros 3 são congruentes. E tem um 4º elemento ali que não é. Quem será ele? Então, assim como fizemos ali na malha quadriculada, podemos usar o mesmo recurso. Observem ali na imagem que nós temos 3 triângulos equiláteros. Temos 4 triângulos, né? São triângulos equiláteros. O que significa ser triângulo equilátero? Que cada um dos seus 3 lados tem exatamente a mesma medida. Nesse triângulo, os 3 lados, mesma medida. Nesse triângulo, também é um triângulo equilátero,
Cada um dos 3 lados, mesma medida. Não necessariamente as medidas entre um e outro sejam as mesmas, né? São as mesmas dentro de uma mesma figura. Agora, vamos observar qual deles não é congruente. Eles têm todos, de fato, o mesmo formato. E temos que identificar se as medidas entre eles também batem. Observem ali na base, a parte de baixo do triângulo amarelo, que está alinhada ali com uma linha de quadradinhos, né, da malha quadriculada. É mais fácil para que a gente consiga perceber essa medida. Ele mede 1, 2, 3, 4. 4 unidades de comprimento. Se é um triângulo equilátero, a medida dos outros 2 lados também vai ser a mesma. E no triângulo verde, vamos ver? 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento também têm a mesma forma. As medidas dos lados são as mesmas, então esses 2 são congruentes. Continuamos a busca. Nesse triângulo abaixo à esquerda, nós temos aqui também um de seus lados alinhados com a malha quadriculada. Quantas unidades de comprimento esse lado mede? Observem lá. 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento, assim como os outros 2 triângulos. Bem, até agora, todos congruentes, todos com a mesma forma e todos com as medidas iguais. Então, nosso candidato é o triângulo vermelho. Vamos conferir? Pegando aqui a lateral do triângulo vermelho, que está também alinhada à malha quadriculada, quantas unidades de comprimento tem este lado? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de comprimento. Portanto, é ele. Embora ele tenha o mesmo formato que os demais triângulos, as medidas não são as mesmas. Observem aqui. Quando fazemos a sobreposição, colocamos um sobre o outro, sobra um pedaço no triângulo vermelho. Ele, de fato, é maior. Portanto, olhem lá, é ele. Esse é o triângulo que não é congruente às outras figuras. E por falar em triângulos, lembra-se que as 3 partes, em algum momento da história, acabaram se escondendo ali? Pois olha só o que os nossos triângulos fizeram. Quantos triângulos estão escondidos nessa figura? Vamos encontrá-los? Nossa, olha só quantos traçados e em meio a eles tem alguns triângulos formados. Você consegue identificar onde eles estão? Só os triângulos. E quantos eles são? Um tempinho lá para você observar e tentar descobrir. Então, quantos triângulos você encontrou aí nesse emaranhado de formas? Vamos localizá-los? Começando aqui a parte de cima, à esquerda, eu já consigo observar um triângulo. Mais um.
3 triângulos ao todo. Acompanhe para ver se você tinha identificado cada um deles. 4 triângulos, olha aqui, escondidinho ali no meio. 5 triângulos, um pequenininho lá no rodapé. 6, olha aqui um pequenininho também, e ele está com um dos vértices para baixo ali, né? Perceba que eles têm diferentes formas, todos 3 lados, afinal são triângulos, mas diferentes formas e posições. 7 triângulos, um aqui no meio. 8 triângulos aqui embaixo. Foi essa quantidade que você identificou? Olha lá na tela. Todos os 8 triângulos identificados ali para você. Agora, observe que são de fato 8 triângulos se não considerarmos aqueles que estão uns por trás dos outros. Lembra que fizemos alguns movimentos de sobreposição, colocar um em frente ao outro? Porque tem alguns que podem estar mais escondidinhos que outros. Se a gente observar e considerar aqueles que estão escondidinhos por sobreposição também, aí pode ser que tenha encontrado mais. Observe esse aqui que está sinalizado em vermelho. Ah, é um triângulo. 1, 2, 3 lados, né? Um polígono fechado, e ele estava escondidinho atrás do triângulo de número 4. Então, se já tínhamos 8, agora com esse já são 9 triângulos. O que mais? Mas esse aqui, vejam, também é um triângulo. Estava escondido atrás dessas outras formas. Já são 10 triângulos. Lá em cima, 11 triângulos e 12. Se considerarmos as sobreposições, esse movimento de uma figura estar atrás da outra, então totalizaremos aí 12 triângulos escondidinhos na imagem. Bacana, né? Estavam bem escondidinhos ali. Bem, e agora chegou a hora de chamar a professora Lucilene, porque é o momento do nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Preparados? Primeira pergunta, então? No livro As Três Partes, a casa se desmonta em 2 triângulos e um trapézio. Quais dessas figuras são congruentes? São as figuras da letra A, da letra B ou da letra C? Bom, vocês viram que, para que elas sejam congruentes, tem que ter a mesma forma e medidas iguais. Dessas figuras, quais são as congruentes, então? Muito bem, a letra B, 2 triângulos com as mesmas medidas, certo? Próxima pergunta. Uma figura plana com 3 vértices e 3 lados com medidas diferentes pode ser congruente a uma figura que tenha 4 vértices e 4 lados. Isso é verdadeiro ou é falso? Uma figura com 3 lados e 3 vértices é um triângulo. 4 lados e 4 vértices é um quadrilátero, no nosso caso, um retângulo. Não tem a mesma forma. Então, essa afirmação é falsa. Estava muito fácil esse quiz hoje, hein? Então, vamos lá finalizar a nossa aula agora. Bacana, né? Então, finalizando a nossa aula, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Bem, aprendemos que figuras planas congruentes têm mesmo formato e lados de mesma medida. Agora sabemos o que significa esse conceito, esse termo aí utilizado na matemática. E para verificar, né, se tem o mesmo formato, se tem de fato as mesmas medidas, nós vimos que é possível usar diferentes estratégias. Fazer a sobreposição das figuras, colocá-las umas sobre as outras, relacionar a medida de seus lados aos quadradinhos de uma malha quadriculada, ou mesmo medir de fato esses lados, essas figuras, com um instrumento de medida, com a régua, por exemplo. Joia? Então, por hoje era isso. Espero vocês na próxima aula e tchau, tchau!